deu a vida apesi vi na cruz na cruz, por mim na croix por nanga e por você, e por nayo. para que sejamos livres, Parce que todos ont la liberté. para que podemos cantar, Poto yembelaye, para que podemos chorar, poto lelaye, para que podemos dançar poto binilaye, na presença de Deus. na présence naye. Aleluia. O Espírito Santo de Deus testifica. L'Esprit de Dieu est sanctifié. O Espírito Santo de Deus testifica Espírito Santo est sanctifié. na minha vida e na sua quando adoramos. Na vie nanga e na vie nayo. Fiquem de pé. Fiquem de pé. Botelema. A palavra de Deus ministrada aqui hoje La liloba na nzambe ezoloba na biso lelo. será em 1 Crônica. Chronique, première chronique, Ancião. ancien. Je lis au nom du Seigneur Natangi na kombo na Yesu. dans les livres de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Je lis au nom du Seigneur. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur ». Jabez invoquant le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis, et si tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » Amém. Podem vos assentar. Ofanda. A palavra de Deus Liloba na nzambe ministrada aqui hoje ezoloba na biso lelo. quer contar, quer falar Ezoloba te a história a histoire de um homem ya mobali que parou atelemaki o livro mais complexo na livre moko ya bien da Bíblia. ya Bible. Todo mundo estuda a Bíblia. Mokili mobimba ezotanga Bible. Eu creio que vocês estudam. Na yo pe ozotanga ngo. Amém. Mas o livro de crônicas Ma livre na chronique é complexo. eza complexe. É um livro que fala de gerações. Eza livre oyo ezoloba na génération. E começa a falar desde a geração de Adão Ezoloba na génération ya Adam. até a geração que foi cativa à Babilônia. Até na geração na Babilônia. Um livro complexo. O livro é complexo. Muitos homens param de ler e pulam. Batebele bati kotango bazo kat sango bazo kosa. Mas se você parar para refletir na palavra de Deus, Me yo so kotango comprendre liloba na nzambe. há uma grande revelação. Esa révélation monene. O livro de Crônicas, 1 Crônicas 4, Na livro ya chronique 4, 9 e 10, 9 a 10, Deus parou die alobi a história liloba por causa de um homem. pona moto. Por uma simples coisa. Pona liloba moka muke. Talvez, na minha opinião, Peut-être na opinion nanga, a mais bela das orações. A mais bela das orações. eza ba oração moka kitoko. Uma oração tão simples, Celestino. Eza oração moko ya simple. Uma oração tão amigável. Eza oração moko ya kitoko vraiment ya bien. Porque era uma oração de sentimento. Parce que eza oração moko ya sentiment, Outrora sofrimento. ya sofriment. Agora, Maintenant, ele começou a fazer uma oração para Deus. Ele fez uma oração para Deus. asalaki oração moko pona nzambe. A palavra de Deus nos diz, Liloba na nzambe ezoloba na biso em apenas 2 versículos. Apenas 2 versículos.
Exatamente verset moko. A oração de Jabes. Oração é Jabes. Jabes. Já parou para refletir sobre a oração de Jabes? Já parou para refletir a oração de Jabes? Est-ce que vous avez pour cancel oração de Jabes? Amém. Você já fez a oração de Jabes? Se você já já oração de Jabes, Deus te ouviu? Ele invocou Jabes a Deus. O convoqué Jabes a Deus. Deus de Israel. Deus de Israel. Dizendo: Ele ouviu. Quem me dera. Olha. Quem me dera se tu me abençoasses. Olha, pesi, na abençoaria, na opambulaê. E alargasse as minhas tendas. Graças. Os meus termos. Tendas, casa. Não pensa aí, badilo que bele ya kitoko. A Bíblia nos ensina a orar. Bíblia é sabe só como de lá. Muitas das vezes, nós estamos aflitos. Tosa na maua. E nessa aflição, na maua oyo, Deus está querendo uma intimidade com Ele. Nsabe alingi bozala pembeni na ye. Conexão. Eu quero fazer uma pergunta para você aqui. Eu costumo pregar nas minhas ministrações e pregações que você não pode morrer sem deixar a sua história. O meu legado, a minha história, o meu legado. História nanga, a sua história, história na yo, a sua história, a história na yo, vai ter que ser lembrada. Foi essa lá com canisa. Deus parou o livro de crônicas. Deus alumina livro a crônica para lembrar de Jabes. Jabes. Pela sua oração. Oração na yo. E eu quero fazer uma pergunta a você. Se você está preparado para parar a história pela sua oração. Já parou para perceber? Que a tua oração pode marcar a sua história. Ela pode marcar a sua história, a minha história. Ela pode marcar a minha e a sua história. Jabes invocou o Deus de Israel. Que alargasse as minhas casas, as minhas terras. Que alargasse as minhas casas. E a palavra de Deus diz que em tão poucas e simples palavras ele foi o mais ilustre de seus irmãos. O nome Jabes não é um nome bonito. Traz uma bela pronúncia. Mas tem um significado horrível. É um significado horrível. Com dores o dei a luz. Com dores o dei a luz. Já pensou você com o nome deste? Não. Não é bom. Você é ser lembrado pela desgraça que sua mãe sofreu.
trazia dor. Jabes trazia dor. Jabe ayaka na pasi. Quando a mãe de Jabes olhava para Jabes, Então mamãe a Jabe zakutala mwana na ye. ela já falava: E alobaki. com dor, Na pasi eu te dei a luz. na botio. Difícil isto? Essa pasi. Mas Jabes, Me Jabe um dia, mukolomoko resolveu se levantar. Resolveu se levantar. Deus. Resolveu se levantar. E nie atelemi. Olhou para cima. Atali likolo. Enxergou um novo horizonte. Atali musika. E orou a Deus. E a bonda linzambe. Eu quero que você entenda. Na lingi peyo poza la bongo. Eu quero que o Espírito Santo de Deus neste momento testifique na sua vida. Na lingi que Esprit de Dieu ezala na mutema na yo. Na kati na yo. Você pode marcar a sua história Est-ce que ko marque liloba na yo? com poucas palavras. Na maloba ya kitoko. Eu quero desafiar você aqui hoje. Na lingi na desafie yo. Não pensa que eu vou suar aqui sozinho. Yo kokanisa te kingamo kuna otoka awa. Você vai ter que incomodar a Deus. Yo pefo o lobila nzambe. Você vai fazer a sua história valer a pena. Yo pefo sala histoire na yo. Não pode ser em vão Okoza la invente. a morte de Cristo na cruz. Na liwaya nzambe na cruz. Na croix. Não foi em vão. Kosala ngo na invente. Não foi simplesmente para eu e você Kosala simple te pona ye. ter uma vida Ozala na vi moko. apenas de trabalho. Ozala na vi moko kaya mabebo. Apenas uma vida de dia a dia. Ozala na vi moko te ya jour a jour. Mas Deus me chamou. Dieu a bengi. Deus te chamou Deus a bengi yo. para fazer a diferença. Osala makambo ka bikam soza diferença. Você pode aplaudir a Deus? Est-ce que osala ngo? Pardon. Telefone de pastor. Je sais meu papa, pasteur. Liga direto. Tanga malamu. O que eu quero dizer para você aqui hoje? Oinga na lingi pona yo lelo. Qual tem sido as suas orações? Sala na mabondele na yo. Deus, você talvez pede a Deus um carro bonito. Paul lingi ke nzambe asali yo makamoko. Uma casa maior. Nzomo ndako moko ya bien. Quem sabe uma roupa mais bonita. Nana yebi bilamba moko ya kitoko. Gostamos de andar bem trajados. Ozala kitoko tango ozotambola. Quem sabe Nana yebi você quer passar na faculdade. que yo koleka na faculté, na université. E se eu te falar que Deus tem muito mais para você do que isto? Eza kapo olobela nzambe, eza bien pona ye, zosala ye bien. O que eu estou querendo falar aqui hoje, pastor, Oinga na lingi na loba lelo, pasteur. é que Deus Que nzambe quer marcar a sua história. alinga No marque livro. histoire na yo. Quer marcar a sua história no livro. Alinga marque histoire na yo na livre. Acorda, crente. Salas na kondima. Aleluia. Amen. Você já imaginou? Yo imagine, O meu pai, papa nanga, tenta imaginar, azo imagine, daqui a 50 anos, d'ici 50 ans, se Cristo não vir nos buscar, soki Dieu aye na mte kuzwa biso, que eu vou. kinga na okende. Quem vai dar glória? Nana okende na gloire. Você vai para a glória com Cristo? Est-ce que okende na Dieu, na nzambe? Agora tenta imaginar se daqui a 50 anos, Eu imagine d'ici 50 ans, o seu neto contando a sua história. meu petit-fils na yo azo
loba liloba na yo, ba parole na yo, histoire na yo. Aleluia. Já tentou imaginar? Ozo imaginer. Quando eu li o livro de Crônicas, Tá na tangi livre a crônica. esses 2 versículos De versi wana. abriu a minha mente. Fongoli memória nanga. A minha história Histoire nanga. vai ter que ser lembrada. Foi essa la kokansa. É muito mais Essa ebele. que tesouros na terra. Que tesouros na terra Aquele jour na mukili. é a minha história. Que histoire nanga. É a sua história. Histoire na yo. Eu tento imaginar Nazo imaginer. o meu neto Que petit fils nanga. falando para um amigo: Azo lobla camarade na ye. o meu avô Que coco nanga. viajou o Atlântico, A voyager 4 coins. foi para a Europa, Aqui na Europa. fez a obra de Deus, Asali makame nzambe. trabalhou, Asali. construiu tudo isso que você está vendo. Atongi nyonso yozomona awa. Amen. É a minha história. Qual é a sua história? Histoire na yo. Eu já estou traçando a minha história. Nga nazokanisa histoire nanga. Se você quer ter uma história diferenciada, Que yo polingi histoire moko se ya você bien. quer ser mais ilustre que seus amigos, Que nzambe asala mikama pana yo. mais ilustre que os seus inimigos, Que baedimi na yo. levanta a mão para o céu Batomla liboko likolo. e comece a glorificar. E baglorifie nzambe. Porque hoje Parce que lelo. Deus Dieu. está te dando oportunidade Apesi autorité. de fazer Osala. uma nova história. Osala histoire moko ya Se bien. você crê, aclame a Deus. Aclame a Jeová. Aclame a Jeová. Aclame a Jeová. Aleluia. Gente, isso é forte. Diga. Isso é forte. Oyo eza makasi. Eu até antes de estudar a vida de Jabes, Avant natanga livre ya Jacques, procurei livros. na luki ba livre, Eu achei muito interessante. na moni yango kitoko, bien. São apenas 2 versículos. Eza ta de verset. Mas Deus parou toda uma geração Mais nzambe asali na génération para nyonso. lembrar da oração de um grande homem. Para lembrar de uma oração de um grande homem. Mpona kanisa oration, prière moko ya mutu moko. Eu quero convidar você aqui hoje Nali na convide yo. para fazer uma oração. Po tosala oration moko. Mas antes disso, Mais avant ça, o ancião vai ler Deuteronômio 28, 7, 9. ancien otangala biso na livre 28, 7, 9. Deuteronômio Deutéronome 28, 28, 27. 27. Deutéronome 27, 28. 28. Je lis au nom du Seigneur Amen. Amém. dans le livre de Deutéronome, chapitre 27, verset 7, 28. verset 7 à 9. Je lis au nom du Seigneur. Tu offriras des sacrifices Deutéronome d'action de grâce 7 à 8. et tu mangeras là et te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel ton Dieu. C'était la parole du Seigneur. Amen. Pardon. Pardon. Deuteronômio 28, Deutéronome 28. Deutéronome 28, il m'avait donné 27. pardon. Enseigne pardon. 7, 8 e 7, 9. 8, 8, 7, 8, 9.
Você vai entender por que você tem promessa. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel ordonnera. 28, 7, 8 e 9. Ah, c'est tout. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Jó 42, Jean 42, 1 e 2. 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur, Jean. dans le livre de Job, Jean. Pardon. Job. Job. Je lis au nom du Seigneur, Amen. Amen. dans le livre de Job, chapitre 42, versets 1 et 2. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans le comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Amém. Amen. Você está entendendo? Eu comprando. Deuteronômio Deutéronome 28, 28, versículo 7 e 9. verset 7 à 9. Tem uma promessa para você. Essa é a promessa moko kona eu. Amen. Meu Deus. Nzambe nanga. O Senhor porá os teus inimigos. Nzambe ako O Senhor porá os seus Nzambe inimigos ausala kona ba inimi na yo. que se levantaram contra ti, Que ba zotelme na yo. feridos, Ba blessé diante de ti. devant toi. Por um caminho sairão contra ti, Nzela nyonso babimela kona yo. e por 7 fugirá. Nayebi bakima. Alléluia. Eu quero te convidar a você ficar de pé agora. Nalingi hotel, mas s'il te plaît. É forte. É muito forte. Eza vraiment makasi. O Espírito Santo de Deus está falando em meu coração. Esprit de Dieu ezolobe na motema nanga. É hora de fazermos uma nova história. Nalingi tosala histoire moko. Talvez você ache a sua vida muito normal. Peut-être yo zokamisa vi na yo eza bien. É estranho. Bizarre. Talvez você ache a sua vida muito normal e isso é estranho. Peut-être yo zokamisa vi na yo eza normal, eza bizarre. Você já imaginou como pode ser seu nome daqui a anos? Yo zokamisa vraiment d'ici quelques années. Todos os homens da Bíblia deixaram uma história. Bato nyonso ya Bible balitiki liloba moko. Ba histoire. E qual é a sua? E oyo ya yo. Eu quero te convidar Nali na convide na benga yo, na convide yo. a clamar o verdadeiro Deus. Vou clamer pour la verdade de Dieu. Feche seus olhos. Vou caminhar isso. Será que você está preparado? Est-ce que vous êtes vraiment préparé? Será que você está preparado? Est-ce que vraiment vous êtes préparé? Será que você está preparada? Vous êtes préparé?
para escrever uma nova história. Po okoma liloba moko ya bien histoire. Qual é a história que você está deixando para os seus filhos? Histoire nini olingo tika mpo na bana na yo? Qual é a história que você está deixando para os seus netos? Histoire nini olingo tika ba petit fils na yo? Qual é a história que você está deixando para a sua geração? Histoire nini olingo tika la geração na yo? Deus não te chamou para ser comum. Nzambe abengi yo ozala ndenge. Deus te chamou Nzambe abengi yo é para fazer a diferença. osala différent. É para você brilhar. Po briller. Deus quer que você Nzambe alingi ke yo apareça omonana. e escreva uma nova história. Okoma histoire donko. Eu quero que você esteja entendendo. Nalingi ke bino bo comprendre. Isto é forte. O eza makasi. Estamos perdendo Tozo perde a nossa história pelo vento atrás. que histoire oyo tozali nango nsima. Estamos saindo para trabalhar, Tozobima tosala. chegando em casa, Tokoma na bandako. dormindo, Tolala. acordando de novo, Tolamuka lisusu. trabalhando. Tosala. E qual é a sua história? Histoire na yo eza nini? Faça algo diferente Sala différent. para o reino de Deus. Mpo na gloire ya Nzambe. Tenta imaginar. Imaginez. Você pode ganhar a sua rua Est-ce que okogaye histoire? para Jesus. Mpo na Yesu. Você pode ganhar os amigos do seu trabalho Okogaye bamina yo bakamarade ya musala. para Jesus. Mpo na Yesu. Você pode ganhar os amigos da sua escola Okogaye bazami ya baekole. para Jesus. Mpo na Yesu. Aí você já imaginou Ozo imaginer o teu neto um dia falando: o meu avô que petit fils na petit A enfant minha na avó- azolobela histoire na yo. Koko nanga. um dia marcou a história dela. Que koko nanga a marqué histoire na ye. Chegou em seu trabalho, Akomi na musala na ye. abriu a sua Bíblia A fongole Bíblia na ye. e chamou a atenção do povo em sua volta. Abengi apesi tension na bakamarade bakolege bango nyonso. E falou do amor de Cristo. Alobi mpo na liwa ya Nzambe ya Kristo. E pessoas se renderam ao pé de Cristo. E pessoas se renderam ao pé de Cristo. Que batu bakomi mpe na liloba ya Nzambe. O que eu quero dizer para você, Oyo nga nalingi naloba mpo na yo. que eu e você Nga na yo. somos os responsáveis Toza baresponsable. para encher o reino de Deus. Po tokomisa la reine de Dieu. Somos os responsáveis para encher o reino Toza de Deus. baresponsable. Totomisa Que história linda! royaume. Royaume des cieux. Que história linda! Senhor, meu Deus e meu Pai, Nzambe na ngai. em o nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Eu quero agora, meu Pai, assim como Jabes, Nalingi papa na ngai. Dosala nete Jabe. invocar o verdadeiro Deus, To convoquer verdadeiro Dieu. que alargue as minhas tendas, Que azala vraiment na présence na biso. Na terre na biso. que venha eu marcar a minha geração. Aya komarke geração na nga. Ore. Tosala ko prier. Eu não estou ouvindo você orar. Nazoyoka yo te. Chega de ficar vivendo a mesma coisa. Tika kozala ndenge ozalaka. Fazemos nós uma nova história. Tosala ba histoire. Na sika. Chega de ser tudo igual. Tika kozala leme. Deus quer escrever uma nova história para você. Nzambe alingi akoma histoire ya sika mpo na yo. Uma nova história para você Deus tem. Histoire ya sika mpo na yo. É uma nova história que Deus quer escrever na sua vida. Eza histoire ya sika Nzambe
A sua geração vai ser lembrada. Geração na eza na kokanisa. Vão lembrar do seu nome. Ekanisa na kombo na ye. Vai lembrar do seu nome. Ele vem na kombo na yo. Seu nome vai ter que ser lembrado. Sua eza na le kokanisa. Como o homem que serviu a Cristo Nesse muda a sala de e Nzambe. fez a diferença. A sala é diferente. Faça a diferença no reino de Deus. Sala diferente na rua do royaume de Dieu. As suas orações Na ba prière na yo. têm que chegar ao céu. É com a matine polo. Aleluia. A oração de Jabes Oração ya Jabe. foi simples, Essa é que sempre. pequenina, Muke. mas de um sentimento muito grande. Me bastante mais aqui macassi. Então ore a Deus. E pode pôr a glória a Deus. Ore a Deus porque você vai marcar Essa essa na bona geração. Nzambe. Prier. Chega Kika. de ser a mesma coisa. Sai na Nzambe eloko moko. Bate a mão no seu peito. Beta luboko na na tolo na yo. Bate a mão no seu peito. Beta luboko na tolo na yo. E fale, eu não aceito. Na limite. Eu quero uma nova história. Na lingi história ya kitoko ya sita. Eu vou escrever uma história diferente. Na lingi na uma história diferente. Os meus filhos lembrarão de mim. Para na baba kansanga. Os meus netos lembrarão de mim. É bem difícil na baba kansanga. Porque eu somei no reino de Deus. Assim na royaume de Dieu. Aleluia. Lembra da Comaravassúria? Vos prier. Era mano que te preparaçu. Era mano que te preparaçu que me casará. Façamos uma nova história. Vos la prière ya bien histoire. Façamos uma nova história. Vos la histoire ya sita. Vamos marcar essa geração. Vamos marcar geração olho. Bruxelas vai lembrar de você. Michelle com cansaio. O Congo vai lembrar de você. Com cansaio. O Brasil vai lembrar de Brasil com cansaio. O mundo vai saber quem você foi. Mobile com cansaio. Porque você somou para o reino de Deus. Passa na royaume de Dieu. Amém. Profeta, Aleluia. eu não aceito Dans la limite. que a minha história seja pequena. Que histoire na mesa la muke. Eu Aleluia. vou marcar a minha geração. Na limite marquer geração nanga. Aleluia. Os filhos lembrarão de Bona mim. prière bona bale nanga. Aleluia. Os seus netos também vão lembrar de você. Como na yo ba cansaio. Vou falar da geração de Jean-Pierre. Na geração na yo. Aleluia. Vou falar da sua geração. Não na geração na yo mamãe A Jacqueline. sua geração será lembrada nessa terra. Vamos alcançar geração na yo na Não boa. importa a perseguição. Je m'en fous ya ba perseguição ya batu. Eu vou falar do amor de Cristo. Me ngana usala nzambe E nanga. vou marcar a minha geração. Marquer geração nanga. Se você está preparado, Est-ce que vous êtes préparés? faz barulho santo aí. Bona ba telo ba prier. Clame a Jesus. Bona Jésus. Aleluia. Muito forte. Bona vino. Sebele. Forte demais. É muito forte. É muito forte. Essa macassi. Aleluia. Ancião, Ancien. está preparado para Vous marcar êtes sua préparés geração? pour changer geração na yo? Sim, estou preparado. Já tentou imaginar isso? Est-ce que vous imaginez, papa? Você sendo lembrado. Osala kukanisa, bakanisa yo. Na minha família teve um ancião Que na família nga tozali na ancien moko. que pregava a palavra com Bruxelas. Que aza lobela liloba nzambe na Bruxelles. Foi um grande homem de Deus. Azalaki vraiment moto monene, mosala monene ya nzambe. Já tentou imaginar? Est-ce que vous imaginez? Na minha família Que na família nga tinha uma mamãe que tozali na mama moko que ela marcou a que história. vraiment marca a histoire. Ela desbravava Bruxelas pregando o evangelho. Que azali na Bruxelles ko prier ko teya na Bruxelles mobimba. É muito mais que carro. Eza vraiment makasi. É muito mais que casa Eza grande. gere, eza koleka ndako É ya muito mais que monene. roupa de grife. Eza bilamba ya grife ya makasi. É você somar para o reino de Deus.
Pastor Celestino. Pastor Celestin. Pastor. Sendo lembrado. Que vraiment bazokan saiu. Meu avô foi um grande missionário na África. Que como nanga zala que vraiment na missão não foi a Ele não se deu por satisfeito. E na satisfação que na Veio para a Europa. Sali na Europa. Desbravou. A Sali Pregou a palavra de Deus. até ele no Baranzame. Vidas se renderam a Cristo. E até ele no Baranzame batiti ele colou. Aleluia. E o meu avô viajou. Como nanga a voyager. Foi mais longe ainda. Até música. Porque ele amava a palavra de Parce Deus. que a lingane no Baranzame. A história do meu avô está sendo lembrada. Que história como nanga izoka bazokan saiu. Olha aqui nessa revista. Está na livro olho. O meu avô marcou a história Ele dele. também nanga marquei a coma. Isso é muito forte. Essa é uma classe. Temos que deixar uma história. Fototica a história. Aleluia. Isso mexe comigo, pai. Est-ce que ça l'accord pour nanga? Oui. Isso me deixa emocionado só de lembrar Et ça m'émotionnait. Nous sommes vraiment. que eu posso deixar muito além de bens materiais. Que bens materiais. Que allez à la matériel. Posso deixar a minha história gravada na Il pedra. a dit que histoire nanga est gravée na mokili. Gloire à Dieu. Aleluia. Glória a Jesus. Proclamez Jésus. Uma nova história Deus quer fazer por mim e por você. Diga. Uma nova história Deus quer fazer por mim e por você. Nalingi to sala histoire sika. Eu quero te convidar, Nali na benga yo na convider yo. junto com os adoradores, Ensemble na papa. a adorar. To prier, to adorer. Eu quero Nalingi que você saia dessa porta para fora hoje, que yo to bima na porta na yo lelo. preparado para fazer a diferença. Que osa préparer pour sala différent. Aleluia. Vai! Papa, Essa pregação aqui hoje que prier ya lelo. vai ter que surgir diferença. Foi sala différent. Aleluia. Só olha, pai. Você começou a marcar a sua história. Yo marqué déjà histoire na yo. Aleluia. E esse povo também vai ter que marcar a Que história. peuple non peut pas dire marquer histoire. Amen. Aleluia. Merci Jesus. Os adoradores vão adorar. Adorateur pour adorer s'il vous plaît. Com o coração. Avec le cœur.